quando começa a vida. E aqui você vê 4 imagens em que aparece aqui um embrião em formação. Esse embrião já bem mais formado, ou seja, pegando forma de um corpo humano, características já ali presentes. Você depois tem logo esse bebê ali já imprensado na barriga da mãe, já prestes a nascer. E você depois vê aquele bebê enroladinho, bonitinho, com a bochechinha fofinha para você apertar. E quando começa a vida? Começa em qual desses momentos? É quando está fora da barriga? É quando está prestes a nascer? É quando está apenas em uma forma muito embrionária? Eu quero dar um rápido relato aqui, contar algo pessoal, não gosto de fazer isso, né, particularmente, mas algo muito interessante. Eu postei no Instagram há um tempo atrás uma pequena imagem e eu coloquei assim, entendedores entenderão. E era uma imagem de uma ultrassonografia feita para acompanhar a gestação do meu filho. Sou pai e vou ser pai mais uma vez, né? E é interessante essa perspectiva porque, na verdade, eu vou ser pai pela terceira vez e não pela segunda. Eu já tenho um filho de 7 anos e o outro filho que eu perdi com a minha esposa foi ano passado, na gestação, teve um aborto. Para mim, ele foi um filho perdido no ventre da mãe, mas ele continua sendo meu filho. Ele, segundo as escrituras, já era conhecido por Deus antes de ser gerado, de uma forma que ele não estava ainda nem sequer formado. Deus já o conhecia. Então, perceba que, daqui a pouco a gente falar do aspecto teológico, a gente sabe que a vida começa na formação do embrião. Então, essa já é uma afirmação, não estou colocando aqui uma possibilidade, é uma afirmação categórica. Então, estou aplicando aqui para a minha situação, na minha vida pessoal. Tive esse segundo menino, esse segundo filho. Eu falo menino porque poderia ser menina, menino, estou falando de forma geral. Esse menino perdido, morreu. Tivemos agora e estamos caminhando já para 15 semanas de gestação do meu terceiro filho. Que quando fizemos o exame, essa semana, e ele estava pesando aproximadamente, estimado, 125 gramas. Mas já tem várias características, inclusive os dedinhos formados dentro do ventre da minha esposa. Aquilo ali é uma pessoa, não é um objeto, é um ser. Então, a formação da vida, ela acontece quando há a fecundação. Aí começa a vida. Alguns vão dizer, e eu quero deixar claro aqui a visão de alguns grupos, não vou gastar energia explicando o raciocínio de cada um deles, mas alguns vão dizer que a vida começa quando existe batimento cardíaco. Outros vão dizer que é quando existe impulsos cerebrais, comunicação dos neurônios. E aí, a partir dessas afirmações, vai se conjecturando com quantas semanas de vida é que está acontecendo cada um desses elementos. E aí, para alguns grupos, começa a dizer que a vida começa a partir daquele momento. Então, perceba que agora há pouco, num momento anterior, eu falei sobre a situação do batimento cardíaco no estado americano, em que estava sendo critério para poder impedir, inclusive, de ser feito aborto. Tem que ser feito o teste, apareceu o batimento cardíaco, não pode ser feito aborto. Ou seja, é um critério para dizer, olha, aqui tem vida, certo? Isso é um critério. Não é o critério bíblico, não é o critério adequado, inclusive, na minha perspectiva científica também. Científica, porque a vida começa na formação do embrião. É claro, isso ali é vida. Outros vão dizer que é a partir de quando tem os impulsos cerebrais, a comunicação dos neurônios, porque em tese aquela criança estaria tendo uma consciência limitada, lógico, né? Até porque uma criança recém-nascida, ela também tem essa comunicação cerebral, mas ela não se lembra de praticamente nada, não lembra de nada, na verdade, quando chega na sua fase mais adulta, ou até mesmo na sua própria fase infantil. Ela não lembra do que era a sua infância, quando o período de 6 meses, 1 ano, quando era recém-nascido. Então, inclusive, esse é um critério importante, porque se alguns consideram que só é vida quando tem consciência, alguns vão nessa linha, a criança só vai ter consciência um pouco mais pra frente. Então, o que é que faz com a criança depois de nascida com alguns anos? Faz o quê? Não é vida também ainda? Então, assim, perceba que tem pensamentos dos mais absurdos possíveis, como esse último que eu acabei de mencionar. Então, voltando aqui rapidamente para minha aplicação pessoal, né? Então, tem um menino já maior, 7 anos, um que foi perdido,
com poucas semanas e o outro que já está com 15 semanas. Já bem formado, né? Você vê a imagem lá e tal. O que é que eu posso aprender e percebo com isso? É que o que diferencia um do outro é o tempo de vida e o tipo de alimentação, nutrição. Porque enquanto o bebê está no ventre da mãe, ele se alimenta pelas conexões que ele criou junto com a mãe e fica se alimentando lá, com aquele fiozinho, aquele canudo lá, ele está se alimentando. Essa conexão é muito importante, porque é assim que ele se alimenta. Já depois que saímos da barriga da nossa mãe, se alimentamos via oral, com alimentos sólidos, líquidos, e é isso. Mas é vida do mesmo jeito. Esse é o ponto. A vida começa na fecundação, quando há o encontro do espermatozoide com o óvulo. Isso é a vida. Qualquer outro tipo de raciocínio diferente desse, biblicamente, não é considerado correto. É equivocado. No ponto de vista científico, para alguns critérios, alguns países e estados vão criar critérios como esse que eu acabei de mencionar, para estabelecer quando é que pode ser feito aborto ou não. Mas todos eles são falhos e equivocados. A partir do momento que tem a constatação que aquela mulher está grávida, é uma vida, não é para se abortar. Basicamente é esse o raciocínio. Apresentamos aqui de forma gráfica cada uma dessas fases, desde a fertilização, o primeiro dia e meio do segundo dia, você vai ver uma multiplicação. Como está com um mês, olha como tá bonito já com um mês, né? Cabecinha, o olhinho ali se formando. Depois, com 5 meses, olha que formato já tá o menino. Então, absurdo, né? O crescimento dele já. Com 6 meses, já pode, inclusive, né? Vocês sabem, ter vida fora do corpo da mãe tranquilamente, tá certo? Quer dizer que vai ser a criança em perfeitas condições? Não, alguns momentos com dificuldade de respiração. A gente sabe disso, que o pulmão não se preparou suficientemente bem ainda. O adequado seria o quê? Exatamente os 9 meses. Por isso que é chamado de bebê prematuro, tá certo? Então, perceba que esse processo de formação do bebê é apenas o quê? Tempo e nutrição. Tempo e nutrição. O que me faz diferenciar dele para mim? Um bebê, um feto, e para mim, é que eu sou muito mais velho do que ele. E que eu como, inclusive, algumas besteiras, né? Não tenho uma alimentação tão saudável como a dele, tá certo? Então, é esse o ponto. Tempo de vida e a nutrição. É esses os diferenciais. Também temos agora uma imagem aí, sim, real, né? Não é apenas um desenho. Pode parecer um pouco estranho, né? Mas temos aqui o primeiro estágio, chamado de zigoto. E assim vai. Cada uma dessas fases, dias aqui apresentados no gráfico, você vai poder parar aqui, olhar, avaliar. Perceba que o penúltimo está de 54 a 58 dias. Isso é o estágio da evolução, da formação, desde a fecundação, da formação do embrião, até a sua fase ainda muito incipiente de vida, mas já é vida. Já é vida. Esse é o ponto. Então a vida começa na sua concepção.